No Ideias da Aldeia de hoje eu vou conversar com a senadora Marina Silva, que veio ao Acre participar do encerramento do Acre Ambiental, evento dedicado à Semana do Meio Ambiente. Marina, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa. O prazer é meu, Jorge. Marina, nós falamos aqui na abertura do Acre Ambiental, essa homenagem ao meio ambiente, né, a Semana do Meio Ambiente. Como é que é estar no Acre nesse momento? Bem, primeiro é um momento de recarregar as baterias. Né? A gente sabe que não existe lugar melhor, como diz Alice no País das Maravilhas, do que a nossa casa. Sem né? dúvida. Então, estar no Acre na Semana do Meio Ambiente é poder voltar ao início de tudo, sobretudo na Amazônia, porque foi aqui que tivemos o início da luta contra os desmatamentos, contra a destruição da floresta e a favor do desenvolvimento sustentável, de como juntar meio ambiente e desenvolvimento. Bom, não podíamos deixar de falar no assunto mais polêmico dos últimos dias, que é essa medida provisória que trata da regularização de terras na Amazônia. Como é que você avalia essa medida, Marina? Olha, essa medida foi um dos piores retrocessos na questão agrária do Brasil e particularmente no caso da Amazônia. A MP 458, que a sociedade brasileira está chamando de medida provisória da grilagem, ela vai causar um estrago muito grande na Amazônia. Um estrago do ponto de vista político, social, ambiental e, sobretudo, do ponto de vista do processo e do esforço histórico que se fez para combater a grilagem na Amazônia. Para você ter uma ideia, são 67 milhões de hectares de área na Amazônia, equivalente a 70 bilhões de reais. O patrimônio do Banco do Brasil é de 18 bilhões de reais. É quase 4 vezes o patrimônio do Banco do Brasil, que está sendo repassado para particulares, vai ser titulado, e, no meu entendimento, sem os critérios necessários. Por quê? É possível você fazer alienação de terras públicas para terceiros, desde que cumprindo o preceito constitucional de alta relevância social e o preceito constitucional da observância da função social da terra. Aqueles que têm esse direito, que são as posse mansa e pacífica de pequenos e grandes, pessoas que foram para essas áreas, ou por política de reforma agrária, ou por incentivos de políticas governamentais em tempos passados, essas pessoas não estão aqui sendo questionadas. As que estão sendo questionadas são aqueles que ocuparam indevidamente terras públicas para aumentar o seu patrimônio, que vieram sobretudo de outras regiões do país, se apropriaram dessas terras, muitas vezes com o uso da força e da violência, e agora estarão recebendo definitivamente o título dessas terras. É a ideia do fato consumado. No lugar de nós fazermos o esforço para passar no teste de combater a ilegalidade, de combater a violência, de combater a esperteza que tenta se apropriar daquilo que é de todos, nós vamos mudar as regras para que os espertos, para que os violentos, para que os grileiros, agora eles sejam considerados como pessoas de bem. Agora, quais são os termos, se a gente pegar a medida, que abrem essas possibilidades? Bem, o primeiro deles é a dispensa da vistoria. Quando você diz que existe uma série de critérios, mas que não será feita a vistoria e que será um processo autodeclaratório, todos os critérios caem por terra. Porque ninguém vai chegar declarando que ele não tem direito, que a posse dele não é mansa e pacífica. E se não tem a vistoria, vai ficar a palavra dele. Aí as pessoas dizem, não, mas se tiver uma denúncia, aí a gente vai fazer a vistoria. Você acha que as pessoas vão denunciar num momento em que há a possibilidade dessas pessoas se apropriarem da terra? Quem denunciar, se sem ter essa expectativa de titulação, eles já são violentos, quanto mais no momento em que eles têm essa expectativa de se apropriarem definitivamente dessas terras. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que na medida provisória, quando ela foi enviada, estabelecia um prazo de 10 anos para poder vender as terras. Na Câmara dos Deputados isso foi mudado, continuou os 10 anos para os pequenos
E os grandes, após 3 anos, eles podem vender. Ou seja, daqui a 3 anos eles podem vender, como nós sabemos que a ganância deles não tem freio, eles vão se apropriar de novas terras. E como a gente sabe que também a visão flexível em termos de valores de alguns setores também não tem freio, é possível que daqui a mais 3 ou 4 anos nova medida provisória esteja regularizando para esses também. Um outro aspecto aqui, só podia ser regularizada para a pessoa física, aqueles que têm moradia efetiva e que vivem daquela terra. O deputado Asdrubal Bentes fez uma emenda dizendo que é possível titular para pessoa jurídica. E aqueles que botaram laranjas, que botaram prepostos nas áreas, também vão titular as terras. Ou seja, você vai ter um processo completamente desrespeitoso com o preceito constitucional de que é preciso observar alta relevância social. E pessoa jurídica também não tem freio, porque alguém que tenha várias empresas vai poder titular em nome das suas várias empresas. Suponhamos, ele tem um frigorífico, tem uma madeireira, tem, enfim, um comércio, e ele vai poder titular 1.500 hectares por cada uma das empresas que ele tiver, além de poder também titular em seu nome próprio como pessoa física. Enfim, é um conjunto de aberrações que são desrespeitosas com os mais de 30 anos de luta de combate à grilagem na Amazônia. Eu fico pensando como ficam aqueles juízes, aqueles procuradores, aquelas pessoas sindicalistas, pessoas ligadas às universidades que tiveram a coragem de lutar e de denunciar. Eu fico imaginando como estaria o Chico Mendes e o Wilson Pinheiro se fossem vivos, vendo aqueles que eles lutaram e com os quais tiveram fortes embates a ponto de perderem suas próprias vidas, vendo esses agora todos se apropriarem das terras que é de todos os brasileiros. Agora, senadora, é claro que isso é uma proposta ainda em fase de medida provisória e a discussão continua. Qual é o trabalho agora a ser feito? Bem, no Congresso já foi definitivamente aprovado. Eu apresentei um conjunto de emendas que infelizmente não foram aprovadas para reparar pelo menos parte dessas aberrações. Perdemos por 2 votos, foi 21 a 23 votos. E foi interessante que, graças a Deus, a bancada do PT, com exceção do senador Botelho, ficou toda unida e conseguimos voto, acho que exceto dos democratas, de todos os partidos, né, de pessoas do PMDB, inclusive o senador Geraldinho votou, juntamente com as minhas emendas, de pessoas do PSDB, do PDT, dos vários partidos votaram com a emenda. Perdemos por 2 votos, mas eu acho que o Brasil perdeu 30 anos de luta contra a grilagem e a violência na Amazônia. Só para você ter uma ideia, de 99 a 2008 foram mais de 5 mil conflitos envolvendo mais de 2 milhões de pessoas. Foram 253 assassinatos e 256 tentativas de assassinatos na Amazônia. E hoje nós temos cerca de 1.377 pessoas ameaçadas de morte. Todo esse cabedal de problemas, não é, agora estão diluídos dentro de uma proposta em que os que têm direitos vão ser beneficiados com justa razão e os que fazem esse tipo de práticas também vão ser beneficiados. Marina, vamos falar um pouquinho também de conquistas, porque esse é um assunto bastante sério, que vai repercutir, acho que ainda tem vários desdobramentos. E uma outra questão que você vem dedicando muita energia também é a questão do FPE Verde. Eu queria saber em que pé está essa proposta. Olha, antes de falar disso, né, em função dessa medida provisória, eu escrevi uma carta ao presidente Lula, uma carta aberta, pedindo para que ele vetasse alguns artigos, sobretudo esse em relação à pessoa jurídica, de que os que têm laranjas, os que têm prepostos possam titular terras, né, e um artigo em relação à vistoria, que a vistoria possa acontecer para a gente fazer essa varredura. E com certeza, se tivermos esse veto, será uma conquista ainda que parcial. Em relação ao FPE Verde, esse projeto é desde 2000 que ele está tramitando no Congresso Nacional e ele
já está com 9 anos tramitando. Ele é fundamental para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. O seu funcionamento é da seguinte forma: você tira do Fundo de Participação dos Estados, dos recursos do governo federal que são destinados aos estados, cerca de 2% e faz uma reserva, criando um fundo que será destinado proporcional às áreas preservadas, unidade de conservação e terra indígena. Esse fundo é composto por 1,5% vindo do sul e do sudeste e 0,5% do norte, nordeste e centro-oeste. O estado do Acre, à época quando eu fiz o projeto, seria beneficiado com em torno de 30 a 40 milhões. Hoje já deve dar em torno de 50 milhões para que se tenha investimento para programas como esse que o governador Binho lançou, né, de valorização dos ativos ambientais, o programa do ICMS ecológico se somaria a esse esforço e nós poderíamos apostar na pecuária sustentável, na exploração florestal sustentável, fazer o manejo do fogo no lugar das queimadas, promover o turismo, a pesquisa, enfim, seria um esforço para, digamos assim, fazer com que essa economia da sustentabilidade possa contar com recursos. Infelizmente, durante os 5 anos e meio que fiquei no governo, eu fiz de tudo para aprovar esse projeto e não contei com o apoio, sobretudo do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arlindo Quinaglia. Assim que o deputado Michel Temer assumiu, eu entrei em contato com ele pedindo a priorização para esse projeto. E toda vez que a gente fala desse projeto, os democratas, no caso o deputado Caiado, se coloca contra, mas vários parlamentares dizem que também o pessoal da área do Ministério da Fazenda são contra. O governador Binho tem feito um esforço muito grande para a aprovação desse projeto. Vários parlamentares de todos os partidos sabem o quanto ele é importante, mas infelizmente são 9 anos e ele não tem sido aprovado. Aliás, Jorge, nessa Semana do Meio Ambiente eu queria dizer uma coisa: eu vou fazer 16 anos como senadora e eu apresentei projetos que eu considero estratégicos para o Brasil e para a Amazônia. Um deles é o FPE Verde, o outro é a Lei de Acesso aos Recursos Genéticos, que apresentei em 95 e até hoje também não foi aprovado. Eu consegui aprovar a duras penas um projeto de lei que estabelecia o suporte em termos de hospedagem para as pessoas que fazem tratamento fora do domicílio. Foi um longo percurso até aprovar, porque muita gente sai daqui, vai para Goiânia, Sim. vai para São Paulo, Brasília, e às vezes não tem onde se hospedar. E a duras penas eu consegui aprovar esse projeto. E para minha tristeza, o próprio presidente Lula, por recomendação do Ministério da Saúde, vetou o projeto. Então são 8 anos de muito trabalho, mas também de algumas frustrações. Mas, como você disse, nós temos que falar de conquistas. E eu acho que talvez uma das maiores conquistas é ver meio ambiente sendo colocado como centro da agenda ambiental estratégica desse século. Hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria de página inteira, né? Aliás, é um encarte dentro do jornal, que tem matérias fantásticas, o valor econômico, todos os meios de comunicação estão fazendo esse debate. E o Datafolha fez uma pesquisa recente que diz que 94% dos brasileiros preferem pagar um pouquinho mais carne pelo feijão, pelo frango ou pela carne, desde que se proteja a Amazônia. Isso é fantástico. Acho que se o Chico Mendes estivesse vivo, não iria acreditar que hoje nós temos amigos da Amazônia por todas as partes. E hoje foi também o anúncio do prêmio Amigos da Amazônia, que eu, juntamente com 7 colegas, tivemos a felicidade de ganhar, e teve também o prêmio para os inimigos da Amazônia, que foram outros 9. Pegaram simbolicamente 7 amigos e simbolicamente 9 inimigos da Amazônia. Mas eu sei que é apenas simbólico os 7 amigos. Os inimigos estão em maior número, né? Lá no Congresso, porque na sociedade brasileira são milhões e milhões, graças a Deus. Sem dúvida. Essa questão da transversalidade é um assunto que eu vou querer abordar um pouquinho mais de detalhe, mas no próximo bloco, Marina. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.
O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com a senadora Marina Silva, o programa que está sendo gravado aqui na Biblioteca Pública, no centro de Rio Branco. Marina, nós encerramos o primeiro bloco, você falando dessa conquista de que os assuntos de meio ambiente entraram como transversais nas conversas de governo, né? Isso realmente é uma situação muito, muito importante. Agora, a gente pode também fazer uma avaliação que essa situação chegou aos governos estaduais? Chegou. É um processo de retroalimentação, né? E talvez um dos primeiros governos a iniciar a priorização do tema ambiental tenha sido aqui o estado do Acre. O problema é que essa é uma agenda tão complexa e que é difícil ser implementada no mundo inteiro. Cada país tem os seus problemas, cada estado tem os seus problemas, né, que as grandes conquistas ainda são apenas começos, mas é importante que a gente possa começar de algum ponto. Porque o modelo predatório ele tem mais de 300 anos, 400 anos, em que todas as forças têm convergido para eles, os investimentos, a pesquisa, a priorização, enfim, os incentivos. Esse novo modelo está começando agora e as pessoas ficam querendo resultados de longo prazo em apenas alguns anos. A gente tem que apostar, tem que perseguir o caminho, né? O Juscelino Kubitschek, ele há 40 anos atrás, decidiu que ia investir na industrialização do Brasil. E na época ele foi criticado como se fosse um lunático, um irresponsável, sobretudo os setores ligados à agricultura que não queriam ver os recursos sendo drenados para a industrialização do Brasil. Agora imagine se ele não tivesse tido essa visão antecipatória, nós seríamos um país agrícola da mesma forma que temos outros países na América Latina. O Brasil é o país economicamente melhor posicionado na América Latina porque o Juscelino teve a capacidade de ter esse projeto antecipatório. Qual seria o projeto antecipatório para o Brasil agora, nesse momento? Seria a aposta no desenvolvimento sustentável. Eu acho que o governo do presidente Lula teve o mérito de fazer investimentos sociais altamente relevantes que marcarão definitivamente a história das políticas sociais no Brasil. Nós saímos de um investimento até 2002 de 8 bilhões de reais para 28 bilhões de reais em políticas sociais. Na área de reforma agrária era em torno de 2 bilhões, isso foi para 10 bilhões de reais. Então, são investimentos muito relevantes. Mas essa ainda é uma agenda de acerto de contas do século XX, combater as desigualdades sociais. Existe uma agenda do século XXI, que é combater desigualdades sociais e promover o desenvolvimento sustentável, preservar as bases naturais do nosso desenvolvimento, que infelizmente eu acho que do ponto de vista estratégico essa visão não ganhou o coração do governo. Quando eu era ministra, insisti de que as políticas ambientais deveriam ser transversais, que elas deveriam ser priorizadas em todos os setores do governo, na área de energia, de agricultura, de transporte, em todos os setores. Infelizmente, havia uma resistência muito grande e isso não prosperou. Mas esse é o desafio do nosso século. Quem quiser ser o Juscelino do século XXI vai ter que responder a essa equação. Como desenvolver com proteção e como proteger com desenvolvimento. Bom, você citou aí nessa agenda do século XXI e me parece que essa realmente é uma causa que ganhou a sociedade, né? Você está indo receber um prêmio agora na Noruega. Eu percebo que parece que proliferou essa história de prêmio pelo Brasil e pelo mundo por ações ligadas ao meio ambiente. Você sente isso, que essa questão, a sociedade já tomou conta dessa agenda? Olha, já existe um envolvimento muito grande da sociedade, da opinião pública nacional e internacional, Jorge. Esse prêmio da Noruega, para mim, é motivo de muito orgulho, é o prêmio Sofia, que eles destinam a pessoas que lutam as causas da humanidade, e esse ano ele foi destinado a mim. Claro que em função do trabalho feito à frente do Ministério do Meio Ambiente, mas também em função dessa história que nós começamos aqui no estado do Acre há mais de 20 anos atrás. E é um prêmio que foi exatamente por ter conseguido a redução do desmatamento em 57% e de ter apostado em políticas transversais. Eu tive a oportunidade de ser a pessoa que criou o Fundo Amazônia,
eu negociei pessoalmente com o governo da Noruega os recursos de US$ 1 bilhão para o Fundo Amazônia. Os primeiros 100 milhões já foram destinados para o Fundo Amazônia no BNDES e agora estarão sendo feitos os primeiros projetos. Eu sempre brinco que quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente, eu deixei uma boa marmita para o ministro Carlos Mink. Ele teve a felicidade de anunciar o Fundo Amazônia, o plano de mudanças climáticas, de já ter toda uma estrutura para o licenciamento que funcionava, já tinha o plano de combate ao desmatamento desde 2003, as medidas mais severas já haviam sido tomadas, agora era só uma questão de mantê-las, né? E ele vai precisar fazer uma nova marmita. Infelizmente, essa marmita que está aí desse 1 ano é muito preocupante. Essa medida provisória talvez seja, digamos assim, o bocado mais amargo dessa marmita, mas temos outros retrocessos que são preocupantes e que talvez a sociedade brasileira não esteja acompanhando. O Ministério de Minas e Energia tinha uma gana muito grande de mudar a lei das cavernas, o decreto que protege o patrimônio espeleológico do Brasil por causa da mineração. E, no meu entendimento, foi feito um decreto que desconstitui toda a proteção para o patrimônio espeleológico do Brasil. Um outro retrocesso, agora na criação do Ministério da Pesca, foram repassadas as competências do IBAMA para fiscalizar e proteger os estoques de peixe do Brasil para o Ministério da Pesca, que é o Ministério do Fomento. É como se você botasse o gato para pastorar a bacia de peixes. Ou seja, o Ministério que vai promover o desenvolvimento, o fomento daquela atividade, é quem vai coordenar as ações de proteção dos recursos naturais pesqueiros. E tem outras medidas, algumas não foram aprovadas, assim, batendo na linha do pênalti, como foi o caso da que acabava com o licenciamento para as estradas já existentes, o asfaltamento de rodovias já existentes e a duplicação de rodovias. Ou seja, temos uma série de retrocessos que daqui a alguns anos isso vai ter um peso muito grande. Eu, sinceramente, eu temo muito pelos próximos ministros do meio ambiente com toda essa agenda de maldade que vem sendo aprovada. E a questão das florestas públicas, Marina, como é que você avalia, depois de um certo tempo, as respostas que isso vem dando? Olha, a Lei de Gestão de Florestas Públicas foi muito positiva. Ela foi uma lei criteriosa, nós estudamos vários casos, a experiência da Costa Rica, da Malásia, da Indonésia, de países que têm florestas, como é o caso do Canadá, e apresentamos uma lei que, no meu entendimento, faz a diferença em um dos países que tem a maior floresta tropical do planeta. Até porque os critérios para as concessões públicas, eles são altamente rigorosos. Em primeiro lugar, você destina as áreas para as comunidades locais, você aprova os projetos mediante licitação pública que tem a melhor proposta econômica, o melhor arranjo social e a maior garantia de proteção ambiental. E ainda o processo de fiscalização é feito pelo Chico Mendes, pelo IBAMA, pelos órgãos estaduais e uma comissão independente que pode auditar essas licitações a qualquer tempo. Então, é um projeto ousado, o Serviço Florestal Brasileiro já fez as primeiras concessões e foi muito cuidadoso no sentido da quantidade de área, 13 milhões de hectares para um período de mais de 20 anos, onde você começaria aos poucos implementando a lei. E eu me lembro que naquela época, nós tivemos até uma cena na Assembleia Legislativa de alguns grupos que foram lá rasgar a Constituição porque se estava fazendo em regime de concessão, não era privatizando, 13 milhões para um processo de mais de 20 anos. E agora estão sendo privatizados, definitivamente privatizados, 67 milhões de hectares e eu não vejo os mesmos grupos fazendo nenhuma manifestação. Marina, outro assunto polêmico, claro, o complexo hidrelétrico do Rio Madeira. Você participou um pouco dessa conversa ainda como ministra e agora no desenrolar dessa história, como é que você está vendo essa obra? Tem uma grande importância para o desenvolvimento do Brasil? A produção de energia para o Brasil é fundamental e estratégica. Não há como desenvolver um país sem suprimento de energia.
E o Brasil, que vinha crescendo a uma média de 4, 5% ao ano, precisava de fato ampliar, não é, a sua matriz energética, a sua capacidade de resposta para o processo de crescimento. Agora, essa ampliação não precisa ser feita sem os cuidados ambientais. Os licenciamentos mais difíceis, eu diria que talvez tenham sido feitos durante a minha gestão. Quando eu assumi o Ministério do Meio Ambiente, tínhamos 45 empreendimentos na Justiça. Tivemos que resolver cada um deles porque tinham graves problemas e o Ministério Público e a sociedade tinham entrado com ação civil pública. Saímos de uma média de cerca de 146 licenças por ano para mais de 300 licenças por ano, e quando eu saí não tínhamos nenhuma na Justiça. E a única que estava em processo de licenciamento era a BR-364, exatamente porque o Ministério dos Transportes não tinha feito os estudos de impacto ambiental. Então, o processo de infraestrutura é importante, gerar energia, ter a parte de infraestrutura logística, feitura de estradas, tudo isso é importante. Só que nós temos que fazer isso resolvendo efetivamente os problemas ambientais. E o que as pessoas querem? Elas querem passar por cima dos problemas ambientais e fazer as estradas sem nenhum cuidado, como se fazia há 20, 30 anos atrás. E ainda tivemos a aprovação de uma medida provisória também, que estabeleceu o processo de licenciamento para as PCHs, as pequenas hidrelétricas. E é uma anomalia enorme. Por quê? As PCHs, elas têm até elas geram até 30 megawatts de energia e obrigatoriamente tem que ter um espelho d'água de 3 quilômetros quadrados. Com essa medida provisória, agora pode ser até 50 megawatts, sem limite de espelho d'água. Isso significa que nós poderemos ter várias balbinas de novo por esse país afora. E, no meu entendimento, o pessoal do Ministério de Energia não deram conhecimento adequadamente ao presidente Lula desse problema. Porque eu já vi o presidente Lula criticar várias vezes balbina e, na verdade, acabaram aprovando a mesma metodologia de balbinas em pleno século XXI. Senadora, para fechar nossa conversa, existe um movimento circulando aí pela internet de Marina Presidente. A senhora já ouviu falar disso? Já ouvi falar, sim. É um grupo de jovens que fizeram, enfim, estão fazendo esse movimento. E quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre digo que eu acho que eles me tomaram simbolicamente para dizer que a causa ambiental é importante, né? E como eles estão vendo que a disputa política de 2010 me parece que não coloca isso como eixo das prioridades estratégicas do nosso país, eles me tomaram como símbolo, até porque eles dizem que é uma campanha que não é institucional, não é partidária, logo é muito mais um movimento político para dizer que simbolicamente esse é um tema importante, estratégico para o Brasil. Eu sempre digo que o Brasil deveria fazer jus à potência ambiental que ele é. O Brasil, infelizmente, perdeu a liderança desse debate. Hoje quem está liderando esse debate é a Inglaterra. A Inglaterra tem 4% de matriz energética limpa. O Brasil tem 45%. Tem a capacidade de diversificar sua matriz energética e não consegue liderar esse processo. No lugar de dizer que nós seremos o país da sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural, o Brasil fica lutando para ter os mesmos direitos que os europeus tiveram de destruir suas florestas, sua biodiversidade. Essa é uma visão na contramão da história. Nós podemos criar uma nova narrativa para os nossos produtos. Nós podemos ter uma pecuária sustentável, com certificada, a produção de etanol certificado, a exploração florestal certificada. Nós podemos ser o país que coloca muito claramente para os consumidores interno e externo que nós podemos eleger muito mais do que governador, senador e presidente. Nós podemos eleger uma cadeira que veio de madeira manejada, nós podemos eleger comprar o feijão, o arroz, a soja que veio de uma área certificada, que não explora com trabalho escravo as pessoas. Essa é uma eleição que o consumidor, a opinião pública pode fazer. Eu acho que é esse o movimento que esses jovens estão fazendo. Eles estão elegendo uma nova maneira de produzir, de consumir e de ver o mundo. E não necessariamente Marina Silva presidente. Então fica provado que esse debate realmente ganhou a sociedade, né, Marina? Graças a Deus. Eu acho que, só para concluir, nós fizemos 3 conferências infanto-juvenil. Durante essas 3 conferências, movimentamos 11 milhões de jovens e adolescentes. É fantástica a consciência desses jovens. Um dia desse, o professor José
Eli da Veiga, que é um economista da USP, fomos participar de um debate com eles na terceira conferência, e quando chegamos lá, eles disseram, a metodologia toda era deles, e a gente achava que ia fazer uma palestra, e eles disseram, não, vocês não vão fazer palestra para a gente ganhar tempo, nós vamos ganhar tempo fazendo perguntas. Olha só. Senadora, eu queria agradecer muito a sua participação no programa hoje. Eu que agradeço, Jorge, eu acho que hoje era para ser um dia de festa, mas eu estou um pouco assim, quase que de luto. Eu só não estou de luto porque o meu coração tem que ser verde. Com certeza. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.